Olá, vamos dar início a mais um módulo do curso Apicultura para Iniciantes, organizado pela Embrapa. Meu nome é Patrícia Drummond, trabalho atualmente como pesquisadora na Embrapa Meio Norte, na área de criação e manejo de abelhas. No módulo anterior, você viu os cuidados na instalação do apiário. Agora, no módulo 5, você vai ver diferentes formas de obtenção de enxames para o povoamento desse apiário. Ao final do módulo 5, esperamos que você seja capaz de identificar diferentes formas de obtenção de enxames e também suas vantagens e desvantagens. Para facilitar a nossa conversa, nós dividimos o módulo 5 em tópicos. O primeiro tópico, compra de enxames, será desenvolvido por mim. O segundo tópico, captura de enxames com caixas iscas, será desenvolvido pelo pesquisador Vanderlei Reis, da Embrapa Pantanal. Já o tópico, captura de enxames alojados em árvores, muros, telhados e outros, será desenvolvido pelo pesquisador Luiz Fernando Wolff, da Embrapa Clima Temperado. E o último tópico, divisão e união de colônias, será desenvolvido pelo pesquisador Daniel Pereira, da Embrapa Amazônia Oriental. Vamos dar início à parte 1 do módulo 5, que trata do povoamento do apiário, do curso Apicultura para Iniciantes, organizado pela Embrapa. Lembrando que meu nome é Patrícia Drummond, eu sou pesquisadora na Embrapa Meio Norte, na área de criação e manejo de abelhas. Nós vamos falar especificamente da compra de enxames. Embora não seja uma prática comum no Brasil, a compra de enxames é uma prática comum em outros países, como Argentina, Austrália, Estados Unidos e países da União Europeia, por exemplo. É possível comprar pacotes de abelhas que vão dar origem a novos enxames ou comprar os enxames já acondicionados em colmeias ou núcleos. O que é um pacote de abelhas? O pacote de abelhas nada mais é do que uma caixa contendo 1 a 2 kg de abelhas operárias, mais uma rainha jovem recém-fecundada. Há várias formas de se montar aí o pacote de abelhas. Alguns cuidados, todavia, são comuns e são essenciais. Por exemplo, a origem das abelhas operárias. É preciso que essas abelhas venham de colônias saudáveis, sem qualquer indicativo de pragas e doenças. Alguns apicultores, eles colocam uma tela excluidora sobre a caixa, a fim de evitar que zangões caiam dentro da caixa na hora de formação do pacote. Nos países mais tecnificados, que investem em melhoramento genético, a rainha ela é produzida e comercializada. Ou seja, é uma rainha diferenciada do ponto de vista genético. A caixa para transporte tem que ter um tamanho suficiente para transportar 1 a 2 kg de abelhas operárias, mais a rainha. É importante que essa caixa ela tenha pelo menos 2 das laterais telada, para facilitar a ventilação e evitar aí o superaquecimento da caixa, né, e a morte das abelhas. O alimento colocado dentro da caixa, ele é o xarope, né, aquela mistura de água com açúcar, e a quantidade tem que ser suficiente aí para aguentar, para manter as abelhas durante o transporte entre quem vendeu o pacote e quem comprou o pacote de abelhas. Estima-se que 1 litro de xarope seja suficiente aí para manter 1 a 2 quilos de abelhas no intervalo aí mais ou menos de 1 semana. Assim que o pacote chegar no apiário, ele tem que ser passado para um núcleo com quadros com cera nova. E esse núcleo ele tem que ser vistoriado a intervalos regulares, para ver se a rainha começou a postura. Se não tiver postura de rainha, 5 dias após a transferência do pacote, né, para o núcleo, é importante averiguar se a rainha está realmente presente. Se não estiver presente, uma nova rainha tem que ser providenciada.
É interessante observar que o pacote ele é formado por abelhas que não são, que não vieram da mesma colônia, né? São abelhas que vieram de colônias diferentes. Ou seja, a rainha ela não é necessariamente a mãe das operárias que fazem parte do pacote de abelhas. Essas abelhas, no entanto, elas vão acostumando umas com as outras, né? Apesar de serem de origens diferentes, elas vão se acostumando umas com as outras à medida que elas vão se alimentando e realizando um comportamento conhecido como trofalaxia, né? Um comportamento de troca de alimento entre indivíduos por meio do contato das peças bucais. É um comportamento muito comum, observado em insetos como abelhas, vespas, formigas, por exemplo. Nem a rainha, nem o alimento, eles devem ir soltos na caixa, certo? A rainha, ela vai presa numa gaiola e essa gaiola é presa firmemente na caixa. E o alimento, ele também vai acondicionado num recipiente, pode ser uma lata com pequenos furos para facilitar o acesso, né? E essa lata, esse recipiente, ele também tem que ser preso firmemente à caixa. Quem não quiser comprar um pacote de abelhas, já pode comprar então os núcleos ou as colmeias contendo os enxames. Nesse caso, a pessoa ela vai receber não somente as abelhas, mas ela também vai receber quadros contendo favos já puxados, área de cria, alimento estocado. Quais são as vantagens da compra de enxames? Nos países, né, mais tecnificados, que investem, né, no melhoramento genético, você pode comprar um enxame em função de uma característica que você deseja. Então, você quer um enxame que seja bom produtor de mel, ou que seja um bom produtor de pólen, que seja mais resistente a pragas e doenças, ou que seja, possua menor grau de defensividade. Então, nesses países que envolvem melhoramento, que investem, né, no melhoramento genético, você tem a oportunidade de escolher, né, o tipo de enxame que você quer comprar. E é uma situação mais cômoda porque te permite um planejamento das atividades, né? Você sabe quando é que esses enxames vão chegar no seu apiário, você sabe que esses enxames vão precisar de um tempo para se recuperar do transporte, esses enxames vão precisar de um tempo para se adaptar ao novo local. E você pode fazer todo esse planejamento em função da florada que você quer aproveitar, seja para a produção de mel, ou seja para a polinização de alguma cultura agrícola. E as desvantagens? Há sempre a possibilidade de disseminação de pragas e doenças. Por isso é muito importante você conhecer a origem das suas abelhas, tá? E as práticas de manejo adotadas por quem está vendendo esse enxame. Tem que ser uma pessoa de confiança, uma pessoa responsável e que entenda de apicultura. Tem também os custos. Se a gente dá uma olhada na internet, uma colmeia com 10 quadros, já com enxame, vai estar custando em torno aí de $100. Já um pacote de abelhas vai estar custando entre 100 e $200. Ou seja, para facilitar a conta, vamos colocar aí o dólar a R$ 5. Então, se eu quiser comprar um enxame, eu vou ter que investir aí em torno de 500 a R$ 1.000 na compra de um enxame, o que é muito pesado, né, para a realidade brasileira. Mas, de qualquer forma, né, é interessante, né, principalmente se você está numa região mais tecnificada, né, que realmente investe em melhoramento genético.